né? Irmãos, vamos à palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 33, versículo 3. Jeremias 33, 3, depois nós vamos para Mateus 6. Hoje eu quero falar com os irmãos e com as irmãs sobre oração. O título da minha mensagem é Orações Respondidas. Deus já respondeu a alguma oração sua? Quem já teve? Levante uma mão bem alto. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Como é bom poder ver Deus responder orações. E aqui é um texto que fala algo e uma promessa da parte de Deus. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Diga aí para o irmão que está do teu lado, olha, irmão, invoque ao Senhor e Deus vai te responder. Pode dizer para o outro irmão, olha, irmão, invoque ao Senhor. Pode invocar, porque Deus vai te responder. Aleluia! Glória a Deus. E agora em Mateus, capítulo de número 6, há uma oração fantástica. Há uma oração maravilhosa que o nosso amado Jesus nos deu como modelo. É uma pena que muitos fazem dessa oração uma reza, ou, como disse o próprio Jesus, uma oração de vãs repetições. Ora mecanicamente, que é a oração do Pai Nosso. Não deveria ser assim, saibam disso. A oração do Pai Nosso é só uma síntese de como devemos orar. Aliás, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês antes de ler. Você sabia que você só vai orar aquilo que de fato você crê? Sabia disso? Sabia disso? Como assim, pastor? Nós oramos o que verdadeiramente acreditamos em Deus. Se você acredita que Deus, por exemplo, é um Deus permissivo, um Deus que pode tudo, a sua oração vai ser uma oração permissiva. Se você crê que Deus, Ele existe para te servir, para atender todos os seus pedidos e desejos, e te mimar, então o seu credo é assim. Mas se você crê que Deus é o Criador do céu e da terra, se você crê que Ele rege todas as coisas e está sobre todas as coisas, se você realmente crê nas Escrituras Sagradas, do Gênesis a Apocalipse, como a palavra revelada de Deus, e toda essa palavra revelada de Deus, ela mora no teu coração, aí você vai orar, sabe como? Como Jesus nos ensinou, como está no Pai Nosso. Todas as vezes que você ouvir alguém orar, demonstra só o credo da pessoa. Porque naqueles momentos mais singelos, das orações mais íntimas, realmente declaramos o que de fato, verdadeiramente cremos. Interessante, não? É por isso que tem um monte de gente aí declarando tanta besteira, porque crê em muita besteira. E é por isso que a gente tem que estar próximo de quem ora correto, de quem a sua oração é uma oração respaldada nas Escrituras. É uma oração que realmente passa pelo crivo das Escrituras.
Toda oração esquisita, irmão, fuja dela. Não é para mim, para você. Pode até ser uma oração espirituosa, pode até ser uma oração que comece corretamente, mas reflita sobre isso. É por essa razão que todas as orações que você pegar na Bíblia, ouça bem, todas, do Gênesis ao Apocalipse, elas têm a mesma característica. Se relacionam com o Eterno, falam com o Criador do céu e da terra. Quem ora, ora com reverência e temor, ora suplicando para que Deus haja, nunca mandando em Deus. Olha que interessante. Porque a oração nada mais é do que um credo, uma declaração do que realmente cremos. Interessante, né? E aqui Jesus, ele ensina-nos um modelo de oração, que seria essa síntese de um credo. Olha, quero mostrar para vocês que o Todo-Poderoso, ele é Pai. Ele é Pai. E aí, então, ele começa dizendo como ele via a atuação do Todo-Poderoso, como ele gostaria que nós víssemos o Todo-Poderoso, que Jesus apresenta como Pai, se apresentando para nós. Como nós entraríamos na presença dele, como nós receberíamos promessas se fizéssemos o que ele prometeu. Interessante, não? Vamos ler? Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém? Linda essa oração. E agora no 33 de Mateus 6 ainda, olha o que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Invocai-me e te responderei, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor? Aleluias! Ó Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Te pedimos, ó Deus, revela-te a nós, hoje e a cada dia mais e mais. Revela-te a nós da forma que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos como Pai, como o Todo-Poderoso. Revela-te a nós na pessoa de teu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Revela-te. E agora, pelo poder do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. E hoje, Senhor, tu colocastes no meu coração para tratar com o teu povo sobre orações, respostas de orações, orações respondidas. E eu te peço, ó Deus, responde as nossas orações. Responde, Senhor, responde muitas orações. Responde, e não somente responde, mas ensina-nos a orar pelo poder do teu Santo Espírito. A orarmos de uma forma maravilhosa, a orarmos como o Senhor quer, e que dessa forma, todos nós e todos aqueles pelo quais orarmos, possam ser, ó Deus, tocados pelo teu poder, possam ver a tua mão e possam, sobretudo, juntos, nós que oramos, aqueles que viram as nossas orações ou aqueles pelos quais oramos,
possamos ver o Senhor sendo glorificado na terra e no céu, agora e para sempre. É assim que te pedimos, abençoa-nos nessa noite, usa a minha vida e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus responde orações. Deus responde orações. Deus responde as nossas orações. Deus ama ser procurado, ser buscado, ser invocado pelas nossas súplicas. Nessa noite eu quero trabalhar sobre essa tese, que Deus ama ser procurado. Em outras palavras, como alguém já disse, Deus ama ser incomodado. Aleluia. Deus, Ele tem promessas para o seu povo e promessas de bênçãos sobre essa questão. Eu me lembro que um dia eu conversava com uma adolescente que estava junto com a sua família e tínhamos participado de um culto que para mim foi muito bom, os louvores foram muito agradáveis. E naquela noite pregou uma missionária e a missionária tratou de oração. E eu me alimentei com aquela palavra e no final do culto, enquanto conversávamos, aquela adolescente, ela fazia uma queixa. Mas não só uma queixa, mas um lamento. Enquanto conversava com a gente, ela não falava só com a gente. Ela falava com a alma dela. E ela dizia assim: como eu quero que Deus me abençoe se eu não oro? Eram perguntas de retórica. Mas não eram só perguntas de retórica. Era um coração falando. Foi uma alma que foi tocada. E ela dizia: como eu quero ver Deus agir? Eu tenho tanto tempo para tanta coisa, mas não tenho tempo para orar. Aí a gente continuava falando. Aí alguns diziam uma coisa, a mãe falava outra coisa, outro jovem falava outra coisa. E ela voltava: como eu quero ver Deus agir se eu não oro? Naquela noite, irmãos, o meu coração foi inflamado. Porque dentro de mim eu já tinha visto tantas respostas de oração. Aquela palavra foi como chover no molhado. Sabe, tem mensagem que é chover no molhado, não é? Nada de novo. Falou sobre oração. Mas ao ouvir aquele testemunho, dentro do meu coração, porque num primeiro momento eu dizia assim: mas essa menina não cresceu dentro da igreja? Essa menina cresceu dentro da igreja, o pai dela é presbítero, a mãe dela é um vaso na igreja. Essa menina não cresceu? Cresceu ali no meio das escolinhas dominicais. Por que ela está dizendo isso? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente está no meio de tanta gente, mas a gente se acomoda a uma vida religiosa. E a vida de oração, ela é uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia Sagrada. E ao ouvir aquelas descrições, aquelas falas, ao ouvir aquele lamento, aquela angústia, eu vi ali, sabe o que? O Espírito Santo de Deus trabalhando dentro dela. Porque aquela palavra tinha impactado ela, tinha mexido com ela. Ela falava para ela mesma, falava para os outros ouvir, mas ela estava falando com a alma dela e para Deus em primeiro lugar. Se de tudo que eu falar hoje aqui, de tudo que eu pregar hoje aqui, esse mover for gerado no coração dos irmãos, na eternidade eu vou estar muito feliz. Porque eu tenho certeza que o irmão vai subir mais um degrau na experiência com Deus. Mais um degrau de como saber tocar no coração de Deus. Como ver Deus agir. E a resposta é por meio das orações.
Essa semana eu estava com os nossos alunos no seminário e aprendendo um pouco sobre oratória. Tem um modelo de um sermão temático na apostila do pastor Sandoval que fala 6 razões porque as orações não são respondidas. E é muito interessante porque ali o modelo de um sermão temático diz: por que razões Deus não responde às nossas orações? E a primeira é porque pedimos mal, como está em Tiago 4:3. Vamos ler Tiago 4:3? Quando pedimos mal, Deus não responde às nossas orações. Você já teve essa experiência de fazer uma oração e de repente Deus não te responder? Eu me lembro do dia que o pastor Cláudio Duarte testemunhou sobre um casal que estava tendo muito conflito no seu relacionamento e o marido queria se divorciar da mulher. E ele dizia: pastor, ora aí, porque não quero mais ficar com essa mulher. E o pastor perguntou para ele: você já deve ter visto esse vídeo nas redes sociais, não é? Você quer mesmo, irmão? Quer? Então tá bom. Tem certeza, irmão? Tenho. Olha que eu vou orar. Então tá bom. E aí ele começou a orar. Jesus, ele pediu aqui para terminar esse casamento, algo mais ou menos assim: mata esse homem. Porque a Bíblia diz, casados até que a morte. Irmão, mata ele, Jesus. E o Cláudio Duarte dizia que ele começou a olhar para a mulher e disse: não quero mais separar, não. Ele viu ali naquela oração o quê? Está errada essa oração. Se o pastor for continuar orando, é alguma coisa que vai acontecer em direção a isso. Já que ele quer separar, então mata ele, Jesus. Que aí libera a irmã. Já que até que a morte o separe. Você já orou errado alguma vez? Claro que já oramos errado. Claro que possivelmente. Claro que muitas vezes oramos de uma forma inadequada. E aqui o texto diz: infiéis, não compreendeis que a amizade... versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos esbanjardes em vossos prazeres. Em outras palavras, quantas vezes a gente não é respondido por Deus porque nasce no nosso coração uma oração egoísta, uma oração extremamente egoísta. Pastor, pode nascer uma oração egoísta até na igreja? Claro. Muitas vezes o ministério não deveria nos ensinar, assim como o reino de Deus não nos ensina a sermos egoístas, mas o egoísmo está na nossa natureza. E a gente precisa fugir do egoísmo. E por essa razão, muitas vezes, as nossas orações não são respondidas. Uma outra coisa é pecado no coração. Salmo 66:18. Vamos lá? Salmo 66:18. Por que muitas orações não são atendidas? Salmo 66:18. O salmista, escrevendo essa poesia, disse algo tremendo. Olha só o que ele diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou, se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não irá me ouvir. Por que muitas orações não são respondidas? Por causa de iniquidades, de pecados. Tiago também 1, 6 e 7 mostra um outro motivo que a oração não é respondida, porque duvidamos da palavra de Deus. Olha só o que diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Quantos são aqueles que pedem a Deus alguma coisa e depois começam pedindo e de repente, mas Deus, a tua palavra promete isso, mas será?
mas será? Ou seja, quando duvidamos da palavra de Deus, também nossas orações não são respondidas. Lá em Mateus 6,7 diz assim, Jesus, nosso amado Salvador e Mestre, nos dá uma outra indicação de que dos motivos pelas quais nossas orações não são respondidas. Jesus disse assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vãs repetições. Tem irmãos que oram parecido com o pastor. Nenhum problema, muitas vezes foram treinados. Mas tem que orar igualzinho, porque se orar igualzinho, aí Deus ouve. E aí começam a ter mais ou menos quase que uma reza evangélica. E tem que ser igualzinho. Tem que ser com o mesmo tom, com o mesmo fervor. Até algumas frases de efeito tem que ser como aquele fulano, porque se for igualzinho, funciona, irmão, é vã repetição. Só queria te lembrar aqui, a oração, irmãos, não pode ser mecânica. A oração, ela é um diálogo. Ela é um gesto de intimidade. Ela é um gesto de Deus, olha o meu coração e ouça os sons dos lábios que saem, não da minha boca, mas do meu coração e da minha alma. Jesus disse que quem faz vãs repetições não é ouvida. Lá em Provérbios 28:9 também tem uma outra indicação do porquê algumas orações não são ouvidas. 28:9 de Provérbios diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desobedece à palavra de Deus. Um irmão chegou para mim e disse que ele estava advertindo irmãos sobre maus comportamentos, más atitudes, e esse irmão disse: não, mas eu sou assim mesmo, eu vou continuar sendo assim mesmo, porque Deus me fez assim, então eu continuo agindo, e se Deus quiser me mudar, Ele que me mude. Notem, irmãos, muitas vezes a gente transfere para Deus certas coisas que competem a nós, e obedecer a palavra de Deus compete a nós. Muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus e insistimos naquela desobediência. Quando fazemos isso, as nossas orações não são respondidas. Vou ler de novo esse texto, que ele é muito singular. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Qual lei? A lei de Deus. Os mandamentos do Senhor. Até as suas orações, diz o Senhor, é abominável. É como se Deus, ao ouvir aquela pessoa que desobedece compelidamente, Deus falasse: chega, pare, porque se tornam vozes e palavras que sobem ao altar de Deus de forma abominável. E uma sexta razão está em 1 Pedro 3,7. Lá em Pedro 3,7. Olha que interessante. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia! Em outras palavras, o que impede a oração de alguém? Muitas vezes atritos conjugais. Uma vida conjugal repleta de atritos, repleta de desarmonia, do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, e de repente chegam na igreja e querem orar.
e oram belamente, mas o texto sagrado diz que essas razões são razões pelas quais Deus não ouve a oração. Ora, fiz uma lista e poderia termos muitos outros motivos. Se existem motivos porque Deus não responde orações, existem muito mais razões pelas quais Deus responde orações. Amém? Existem muitas outras razões porque Deus responde orações. Então eu poderia dizer que, assim como Tiago nos ensina e nos corrige de uma forma, olha, se você pedir mal, e se você for egoísta, você não vai ser atendido. Então, quando eu e você pedirmos correto, as nossas orações serão ouvidas em nome de Jesus. Querido irmão, se aproprie disso. Deus, ele faz vista grossa de uma oração egoísta. Meu filho, minha filha, está mais uma vez sendo tão pequenininho, olhando só para o umbiguinho, só para o quintalzinho dele. Eu não vou ouvir, porque pede mal para os seus próprios deleites, para as suas próprias coisas. Mas na hora que um filho de Deus começa a pedir por alguém que sofre, os ouvidos de Deus começam a ficar inclinados e os braços de Deus começam a ser esticados, porque o texto nos ensina isso. O texto mostra que quando oramos correto, quando oramos assertivamente, Deus nos responderá. Deus nos responderá. Pastor, o Salmo lá 66:18 dizia também que quando o nosso coração está em pecado, quando a gente está ali com iniquidade no coração, Deus não ouve. Logo, quando eu estou em caminho de santidade, quando eu estou em caminho de consagração, quando eu estou na busca pelo autor e consumador da nossa fé, com aquele desejo de me tornar uma pessoa melhor, amado, a sua oração será ouvida em nome de Jesus. Pode ser a alma mais vil pecadora, como diz Ezequiel 33, no versículo 12 e o 13, que quando uma alma vive no pecado e faz muitas coisas de errado, mas ela se arrepende, Deus olhará para ela naquele último estado. Aleluia! Por quê? Porque Deus ama corações que desejam se consagrar, que desejam se arrepender, que desejam buscá-lo. Aleluia! Assim como Tiago 1, 6 e 7 falava para que a gente não duvidasse da palavra de Deus. E quando eu duvido da palavra de Deus, Deus não me responde. Quando eu acredito nas promessas de Deus, aleluia! Deus nos responderá. Amado irmão, lembre agora quantas são as promessas que você tem sempre crido no seu coração. Quantas são as promessas que muitas vezes você acorda e dizendo, eu vou trabalhar hoje porque o Senhor disse na sua palavra que não teria seta contra a minha vida, que não teria laço contra a minha vida, que 1000 cairiam ao meu lado, muitos outros à minha direita, as setas da mortandade de dia, de noite, qualquer situação seria destruída, tudo aquilo que viria contra a nossa vida cairia por terra. Em outras palavras, você crê na palavra de Deus? As tuas orações serão ouvidas em nome de Jesus. Você tem orado pela tua família? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Pode orar, meu irmão, pode orar, porque você vai ver tua família e parentela salva. Eu sei que tem hora que a gente faz algumas orações e naquela oração a gente ora com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando a gente ora pelo nosso país pedindo, Deus, acaba com a corrupção, por exemplo. O mundo sempre foi mundo, o mundo sempre teve corrupção. Mas, irmãos, ontem vocês devem ter visto lá na Inglaterra o casamento do príncipe.
E a gente vendo aquilo, você fala, não acredito que isso existe. Parece um conto de fadas, né? Parece um filme aquilo. Aquilo é um filme. Não é possível que exista um país onde as pessoas tenham educação básica, onde funcionam as universidades, onde as pessoas têm respeito, onde, claro, tem desvirtudes? Tem, porque o ser humano não é perfeito. Mas não dá para imaginar um mundo como aquele. Mas eu quero te dizer que aquele lugar também já passaram por dias sombrios e horrorosos. Dias onde a promiscuidade era imensa. Aonde a exploração do trabalhador era cruel. Mas teve homens de Deus que oraram. Aleluia. Teve mulheres de Deus que colocaram seus joelhos na terra. E em algumas gerações houve uma mudança na cultura. Sabe por quê? Porque Deus ouve a nossa oração quando cremos na palavra dEle. E quando nos colocamos diante de todos dizendo, essa é a palavra de Deus, pode confiar nela, porque o caráter de Deus não falha. Aleluia! E Deus mudou o quadro, Deus mudou a estrutura, Deus mudou e Deus vai continuar ouvindo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não falha. Aleluia! Lá em Mateus 6, 7, falamos que as vãs repetições, sim, elas não são respondidas, porque são mecânicas, são frias, são letárgicas. É verdade. Talvez você já fez uma oração assim, tão mecânica, que você nem sabe o que você acabou de orar. Eu já fiz isso. Quantas vezes? E sabe qual foi o meu sentimento depois disso? Não vou mais orar assim. Eu não sou idiota, não sou um robô, não sou uma máquina. Nem que for uma oração pequena, mas eu vou me colocar diante de Deus com toda a dignidade que Ele precisa e todo o louvor que Ele merece e toda a atenção que eu posso dar para Ele. Então, quando oramos de uma forma consciente, repletos de um fervor apaixonado ou de uma honestidade poderosa, a nossa oração é ouvida também. Sabe a oração do travesseiro? Chora no travesseiro que é quente. Sabe? Chorar no travesseiro. A oração do travesseiro, a oração do chuveiro. A oração de quando você vira rei e rainha. É, aquela lá, no trono. Muitas vezes você está fazendo uma oração e nem se percebeu que está nu. Ó, irmão, querido irmão, eu sei que parece indecoroso isso, mas é indecoroso citar, mas não é indecoroso viver. Sabe por quê? Porque naquele momento você nem se apercebeu disso. Você se rasgou diante de Deus. Quantos são aqueles que estão cantando um hino no chuveiro e de repente do hino começa a lembrar de um texto, quando vai ver estão chorando. Eu quero te dizer que não é efeito da água quente, tá? Que se todo efeito da água quente fizesse isso, seria ótimo. Mas é porque você, diante de Deus, entrou com a sua alma, clamando aquele que vive sobre todas as coisas. Assim como o Senhor não ouve uma oração repetida, como fazem os gentios, ou quem sabe os evangélicos que não aprenderam, Deus ouve essas orações da alma. Aquela oração que muitas vezes você nem faz pelo irmão, mas dentro de você está desejando, Deus abençoa meu irmão. Você está vendo o irmão sofrer, você não parou para orar. Você não fez o trejeito evangeliquez, sabe? Vamos estender a mão, agora vamos pôr a mão, vamos fazer, pega o óleo da unção. Cadê o óleo da unção? Não tem óleo da unção, então não dá para orar. Não, você já está suplicando. Eu me lembro de um dia, irmãos, que eu estava numa reunião de pastores, e foi lindo aquele gesto. Tinha um pastor luterano, da igreja luterana aqui de Ferraz. Ele foi mal compreendido. Porque, como avivados e pentecostais, eu fui inserido, eu nasci numa igreja avivada. Eu cresci nesse ambiente. O meu primeiro contato com os tradicionais foi 1 ano e pouco depois. Porque eu tinha medo dos tradicionais. Porque falavam que eles blasfemavam do Espírito Santo de Deus.
Eu fui educado assim. Eles blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. O primeiro contato que eu tive com o tradicional vocês blasfemam contra o Espírito Santo? Vocês não acreditam no Espírito Santo? Aí o irmão deu risada e falou, pelo amor de Deus, nós acreditamos. Falaram que vocês blasfemavam. Porque eles não acreditavam dos dons do jeito que a gente acredita. E aí ele me explicou, fui fazer uma visita no culto desse irmão. Irmãos, como eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Dava para ouvir um passe de ônibus cair, sabe? Dava para ouvir uma caneta no meio de... Mas, irmãos, que unção poderosa. Eu falei, mas nunca que eles blasfemam. Nunca. São silenciosos. Mas são aquecidos na alma. São aquecidos. E eu vi, eu falei, nunca mais eu vou acreditar no que os outros dizem. Eu vou experimentar. Eu vou ver. Eu vou participar. E aí, nós estávamos nessa reunião pastoral, e ali os pastores falaram, orem um pelo outro. E aquele pastor luterano não fez uma oração pentecostal ou avivada. Ele virou para o irmão que estava do lado direito dele e começou a desejar palavras bonitas. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que o Senhor te firme nos caminhos dele. Eu desejo. Aí os pastores pentecostais já começaram a falar, esse luterano deve estar meio desviado. Só quero te lembrar, irmãos, louvado seja Deus por um luterano chamado Martinho Lutero. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui. Porque aquele homem foi corajoso demais. Notem quantas vezes a gente tem barreiras. E ele falando aquelas palavras, ele estava falando na presença de Deus. Irmãos, sabe o que eu aprendi, irmãos? Olha que coisa magnífica é essa. Enquanto falo para vocês, eu sei que eu falo a vocês, eu sei que eu falo a consciência de vocês, eu sei que vocês estão atentos nas minhas palavras, nos meus gestos, muito mais do que eu em vocês, porque eu não consigo perceber todos vocês da mesma forma que vocês me veem. Mas uma coisa que é magnífica quando a gente está diante de Deus, que a gente sabe que está falando para vocês, mas diante do Senhor. É o Senhor que está aqui recebendo tudo. É o Senhor que está prestigiando. Mesmo sendo uma fala, uma retórica, uma pregação, uma arte de homilética, mas é muito mais do que isso, porque o Senhor está entre nós. E Ele se faz presente na nossa vida. Em outras palavras, quantas são as orações que saem da nossa boca e a gente nem orou? A gente nem diz. Porque a gente só pensou. Algumas que não deu nem tempo de orar. Assim como Jesus denunciou as vãs repetições, quando você entra consciente diante de Deus e na presença de Deus, com um fervor apaixonado ao Todo-Poderoso, a sua súplica será recolhida no altar do Senhor. Aleluia! Assim como lá em Provérbios 28:9, o Senhor diz que aquele que não dá ouvido à lei de Deus, e se torna uma coisa abominável a Deus, porque não crê na palavra de Deus, ou seja, porque desobedece à lei de Deus. Querido irmão, quero te dizer uma boa notícia. Toda vez que você tem um gesto de obediência à palavra de Deus, a sua oração vai ser respondida em nome de Jesus. Toda vez que você cumpre o menor dos mandamentos, toda vez que você fizer a menor das instruções, todas essas ocasiões, fique bem sabido disso, Deus vai estar respondendo cada súplica tua, cada pedido teu, cada momento teu. Por quê? Porque Ele ama ouvir a vida daqueles que obedecem. E assim como Pedro ensinou lá em 1 Pedro 3,7, que as brigas conjugais fazem com que as nossas orações não subam a Deus, quando você vive com um lar em harmonia e cultiva dentro da sua família os valores de Deus, mesmo almoçando, fazendo as tarefas domésticas, trabalhando, sendo um pai presente, uma mãe presente, um filho presente, Deus vai responder às suas orações. Por que Deus responde às nossas orações, pastor? Porque Ele ama se revelar a nós. Olha que interessante, irmão. Quando uma oração é respondida, há uma mensagem divina sendo anunciada ali.
tanto ao pedinte que ora a Deus, quanto pelos motivos que ele ora a Deus. Qual é a mensagem divina que é manifesta na terra? Deus existe, Deus se relaciona e Deus responde às orações trabalhando por aqueles que oram. Aleluia! Como é maravilhoso! Por isso que Ele nos deixou essa promessa maravilhosa, que é a promessa de orar, porque Deus, Ele quer sempre deixar essa mensagem estampada onde? Para nós, para nossa família, para nossa igreja, para nossa cidade, para o planeta. Ele existe, Ele é real, Ele ama se relacionar, Ele ama ser incomodado, Ele ama responder e Ele ama estar trabalhando por aquele que suplica a Ele. Por isso que lá o profeta Jeremias disse para que nós invocássemos ao Senhor: invoca-me, invoca-me, invoca-me e eu vou te responder. Oh, queridos irmãos, quantos foram aqueles que invocaram a Deus? Quantos foram aqueles que pediram a Deus? Daniel pediu tantas vezes para Deus, todas as vezes Deus ouviu a Daniel. José do Egito, mesmo vivendo momentos adversos e difíceis, o Senhor era com ele, a Bíblia afirma. Ana, a estéril, largada, humilhada, sofrida, ao clamar ao Senhor, simplesmente balbuciando com a boca, mas o seu coração e a sua alma falando a Deus, o Senhor a respondeu e lhe deu um filho chamado Samuel. Quantas foram as orações nas Escrituras? Deus não mudou e Ele quer continuar trabalhando na nossa vida a cada dia. As orações são mais do que palavras ditas ao divino. Em nosso caso, ao Criador. A oração, além de ser uma prática, além de ser um ato, além de ser um mandamento, uma instrução, ela é muito mais do que isso. Ela também é um gesto de comunhão e de intimidade constante com o Espírito Santo de Deus. Toda vez que a gente começa a exercitar uma vida de oração, a nossa vida espiritual transcende. Nós começamos a enxergar Deus em todos os momentos. Na igreja, fora da igreja, no trabalho, na vida, em qualquer momento. Porque começamos a dilatar a nossa compreensão de que Deus está trabalhando. E que Ele pode trabalhar. E que por meio da oração Ele é manifesto. E Ele se manifesta entre nós. E então cria em nós uma nova dimensão. Qual é a dimensão? Essa dimensão de viver em espírito de oração. De viver essa intimidade. De viver esse relacionamento mesmo calado diante de alguém, mas com a sua alma conectada ao Eterno. E muitas vezes, vivendo a vida, criando os filhos, trabalhando, ou quem sabe pregando e fazendo a obra de Deus. Mesmo que tenhamos essa dimensão física e consciente, é possível que naquela hora que estamos fazendo o que estamos fazendo, seja na vida ou para Deus, estamos ali em comunhão com o Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo, me ilumina aqui, me dá mais um insight acolá, me esclarece para ajudar essa pessoa. Em outras palavras, resolve esse problema, vai diante de mim nesse perigo, repreende esse demônio, repreende esse gadareno, segura, me dá sabedoria. Em outras palavras, o que você está fazendo? Você está exercitando, ó amado irmão, essa comunhão no seu coração, na sua alma com Deus em todo o tempo. É por isso que fica clara a mensagem lá de Jesus dizendo que Deus habitaria em nós e faria em nós morada. Aleluia! Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vê Deus, quanto mais a gente vê a manifestação de Deus, e a gente começa a experimentar essa pessoalidade divina. Ó queridos, uma das coisas que mais marcou a minha vida, após a conversão, foi esse senso nítido e claro: Deus é real, presente e agora está ao meu lado e dentro de mim.
Isso me assombrou, porque eu tinha uma ideia de Deus meio deísta. Na filosofia há uma corrente chamada deísta. O que é? O deísmo é o seguinte: Deus cria o planeta, Deus cria o universo, e Ele dá para os seres humanos cuidar e diz: se virem. Essa é uma ideia deísta, da filosofia deísta. Eu tinha uma noção, uma perspectiva de um Criador poderoso chamado Jeová, chamado o Senhor dos Exércitos, chamado Jesus Cristo, que se revela na Bíblia por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tinha essa percepção, mas eu, como um religioso, eu não tinha essa experiência, Deus habitar em mim, Deus interagir por mim, Deus usar a mim. Mas no dia em que eu disse: Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje eu vou segui-lo, eu vou amá-lo, e eu vou fazer da Bíblia o meu livro de vida, porque eu sei que ela é a palavra de Deus. Ó, irmãos, um santo espanto nasceu em mim, porque eu comecei a sentir agora Deus habitando em mim. A minha alma aquecida, a paz que excede todo entendimento começou a reinar, e eu falava: estou ficando louco, que negócio é esse? Mas eu sabia que eu só tinha passado por aquela experiência chamada novo nascimento. Em outras palavras, ó amado irmão, quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a viver que Deus faz morada em nós, mesmo sendo pecadores. Por quê? Porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um objetivo. E qual é esse plano? Qual é esse propósito? Qual é esse objetivo? Isso é tema para outra mensagem, mas hoje eu quero te dizer: Deus responde às nossas orações, age na história, age na família, age no mundo, age dentro de nós e muda a nossa essência de vida. Quero ilustrar esse último ponto com a vida de Neemias. Notem, leiam o livro de Neemias. Neemias começa o livro ouvindo de uma tragédia e ora e jejua. Logo o rei o chama diante dele e a Bíblia diz que então eu orei ao Senhor. E Neemias, em quase todos os capítulos, sempre termina dizendo: Senhor, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Me protege dos homens maus. Me ajuda nas minhas empreitadas. Uma oração de um versículo. Um copeiro do rei que torna-se governador e faz uma grande obra, construindo muralhas. Para quem? Para o povo de Deus, para a história do povo de Deus. Por quê? Porque ele orou ao Criador, ao Eterno. Deus ama ser procurado. Deus deseja ser buscado pelos seus filhos. Deus responde todas as nossas orações. E Deus quer fazer morada em nós por sua graça. E todas as vezes que o clamarmos, Ele vai deixar uma mensagem para nós e para todos. Deus existe, eu existo. Deus se relaciona e Deus responde às nossas orações, trabalhando em favor do seu povo. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações e nos atraindo à presença dEle, porque a presença dEle é a melhor de todas, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e eu quero orar em nome de Jesus. Nessa oração, antes da minha oração, eu queria que você, de olhos fechados, refletisse um pouco. Sobre o que, pastor? Como vai a sua vida com Deus? Você tem experimentado Deus na sua vida? O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado? Você tem provado a misericórdia de Deus? Você tem provado a restauração de Deus? Você tem provado o poder de Deus? Você tem provado ser um instrumento de Deus? Você tem provado a graça de Deus? Ah, não! Lembra daquela moça, daquela adolescente, que ela dizia para ela mesma: como eu quero ver Deus agir se eu não oro? Como eu quero ver Deus trabalhar na minha vida se eu não me lanço aos pés dEle? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa alinhar a sua vida ao Espírito Santo, ao próprio Deus, à palavra de Deus.
e que o Senhor possa te atrair a uma vida de oração. Uma vida de oração no particular, no seu quarto, se desnudando a Deus, nos momentos mais íntimos e singelos, onde não só as suas palavras falem, mas o seu coração fala e a sua alma falando a Deus. Que Deus também possa te atrair às orações da igreja, que Deus possa te atrair a todos os tipos de orações que estejam firmadas na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quando você começar a pedir correto, que quando você começar a se consagrar, que quando você começar a acreditar na palavra de Deus, que quando você for diante dele com fervor e com paixão, com a consciência correta, e quando você der passos em obediência à palavra de Deus e continuar cuidando da sua vida, família, igreja, dons, Deus vai responder todas as suas e minhas orações, porque Ele é real, Ele é real. Então se rasgue diante dele e peça a Deus, me ajude a orar, me ajude a te buscar, me ajude, e Deus vai responder para você e para mim. Comece a clamar ao Senhor, comece a invocar o Senhor. Invocar-me-ei e te responderei. Que o Senhor nessa noite possa te responder com vida e vida em abundância, com novo nascimento, com a restauração, com dons e com tudo que vem da parte do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Pai, aqui entrego a tua palavra ao teu povo, entrego essa palavra a todos nós. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a orar da forma correta e realmente deixe uma mensagem sobre todos nós, de que tu existes, tu és real, tu trabalhas, tu amas ser incomodado, procurado, adorado, e ama responder às nossas orações. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe e faça maravilhas, como no passado tu fizestes. Faz de novo, Senhor, para que toda a terra seja anunciada a tua salvação, a tua glória e o teu poder, para que todos os habitantes do planeta te amem e te adorem em espírito e em verdade. É assim que eu, ó Deus, te agradeço por essa noite e abençoo a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Mais uma vez, guarde essa palavra no seu coração, exercite ela.